Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as mensagens que Deus tem para nós, e que todos tenham realmente um dia assim bastante abençoado na presença do Senhor Jesus. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 12 de março de 2026, a lição 11 de hoje, ela tem como título Nova Vida. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 3, ele enfatiza que a nova vida de um cristão é viver de uma forma que possamos copiar a conduta e o caráter de Cristo, e que nós venhamos a ser o centro da nossa vida, né? Seja realmente Jesus, que nós possamos se espelhar nele nessa nossa caminhada até as mansões celestiais. E com isso nós temos que estudar mais as Sagradas Escrituras, fazer uma reflexão todos os dias, buscando ser batizado pelo poder do Espírito Santo a cada manhã, num culto racional, refletir sobre o caráter de Jesus, para que nós possamos ser exemplos, né, na sociedade em que nós vivemos, dentro da nossa família, vivendo assim de forma diferente, sendo um testemunho vivo, né, de Jesus, externando a paz que Cristo dá a todos nós. E que isso deve ser o árbitro do nosso coração. E uma nova vida em Cristo, ela é caracterizada pela paz de Deus, que Paulo fala em Colossenses 3,15. E ela só é possível porque Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, dando mais oportunidade para o ser humano para poder obter a salvação e estar nas mansões celestiais. E Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 16 até 17, ele exorta a todos os cristãos a deixarem que os ensinamentos de Jesus assumam o controle da vida de cada um de nós, que esses ensinamentos saturem a nossa mente, o nosso coração, deixando que tome realmente todo o nosso ser, e que Ele, Jesus, controle o nosso viver, conforme a sua palavra, conforme nós vamos estudando realmente a Bíblia, conforme nós vamos realmente absorvendo todas as mensagens que Deus deixou para nós, e que nós possamos deixar que Ele, Jesus, age em nosso coração. E um dos pontos assim que para envolver o nosso coração, que pode acontecer também é através da música, através do louvor, né? Ao estudarmos a palavra de Deus e ao entoarmos hinos assim de adoração, louvores, isso transmite a todos nós instruções, ensinos, nos dá encorajamento, nos dá mais esperança, nos dá conforto, nos dá paz, nos ajudando a enfrentar esses grandes conflitos que nós temos no mundo, a manter a intimidade também com Deus. E a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza aqui no livro de Colossenses, ela é bastante assim, expressiva, porque ela descreve que a palavra de Cristo habita em nós enquanto nós lemos as Sagradas Escrituras com atenção, né, com reflexão, buscando ouvir e aprender da sabedoria de Deus. Aqui fica bastante claro e evidente que a música, ela desempenha um papel realmente bastante importante na nossa vida cristã, na instrução que nós recebemos. E Paulo diz: ensinem e aconselhem uns aos outros, né? Nos dando realmente uma exortação de que ao nós absorvermos a palavra de Deus, seja ela através da música ou de outra forma, que nós possamos aconselhar e compartilhar as outras pessoas. Está lá em Colossenses 3,16.
Mas quando ele fala assim de música, né, não é qualquer música. Paulo usa terminações assim bem específicas, né, aqui em Efésios 5,19, onde ele diz lá: salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui estão realmente a música que nós devemos entoar, salmos, hinos e cânticos espirituais. Embora existe assim uma distinção entre a coletânea dos salmos lá do Antigo Testamento, né, e uma nova coleção de hinos cristãos que já começa no surgir do Novo Testamento, mas também são cânticos espirituais, que pode ser um termo assim mais amplo para qualquer canção de louvor relacionada à nossa vida cristã ou à nossa vida na igreja, para nós desenvolvermos uma intimidade com Deus. A influência da música no cristão, ela é bastante forte. Quando Davi tocava a harpa, o rei Saul, que estava assim com o semblante preocupado, estava atacado pelo inimigo, Saul pedia para ele tocar, para o Davi tocar, e Saul se acalmava, diz lá em 1 Samuel 16, 23. Mas, porém, quando Davi se tornou seu rival, a raiva e o ressentimento de Saul cresceram, que fala lá em 1 Samuel 18, 10. E assim estudos assim, clínicos mostram um aprofundamento que a música clássica, ela acalma, ela ajuda a reduzir a preocupação, a ansiedade, melhora a função cerebral e promove o relaxamento da pessoa, aliviando as dores e até aumentando a socialização. Quem de nós que nunca percebeu por si mesmo, né, o impacto causado pela música, um impacto profundo em nós, seja para o bem ou para o mal, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções e pensamentos? Eu acho que todos nós já tivemos isso. Por isso a importância da música, onde a música certa, ela pode fortalecer a nossa vida espiritual. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição, que ele diz lá em Colossenses 3,14, e que o nortear do cristão, o orientar dentro de uma nova vida, está realmente inserido dentro do amor, através da música, através de hinos, que modificam o cristão. O amor, ele coloca e une perfeitamente as demais virtudes, tornando eficazes, principalmente quando se ouve uma música assim, realmente com uma letra que edifica, uma música que engrandece o Senhor, faz com que realmente nós venhamos a crescer espiritualmente. Já a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração, para nós termos realmente consciência da música a ser escolhida, né? Porque a paz de Cristo é que dá esse árbitro assim no nosso coração, que fala lá no livro de Colossenses 3,16. Ou seja, assim como Jesus não veio para julgar, mas para amar e dar a vida por muitos, né, que diz lá em Marcos 10,45, nós também devemos nos unir em amor e propósito também para com as outras pessoas, olhando para todas as outras pessoas como fortes candidatos também a cidadão celestial, que nós devemos dar conhecimento para essas pessoas, para que elas se interessem realmente através do nosso testemunho e ter o desejo também de estar nas emoções celestiais, seja através da música, seja através de uma pregação. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para mover a nossa natureza humana todos os dias, mas também igualmente revestidos das virtudes do céu, para que a palavra de Cristo habite em nós e, como hospedeiros do Espírito Santo, nós sejamos capacitados e instruídos para levar essa mensagem com sabedoria para outras pessoas, louvando a Deus
com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração, que Paulo fala em Colossenses 3,16. E isto é uma pessoa que faz isto, é uma pessoa que ela tem uma vida nova, uma vida transformada de um cristão realmente verdadeiro. Tudo que nós fazemos, seja em palavra, seja em ação, deve ser realizado em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças, que Paulo fala em Colossenses 3,17. E não há melhor símbolo na terra que tenha alcance, uma eficácia melhor para isto, para que uma pessoa seja alcançada e temente a Deus, que se torna assim uma testemunha viva de Cristo, realmente é o testemunho que nós podemos dar para ela. Quando uma pessoa se alimenta da palavra de Deus diariamente, ela já se torna realmente um cristão verdadeiro, seja através de música, através de oração. Tudo isso faz com que as outras pessoas enxerguem isso. E quando Paulo fala em Colossenses 3,17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai, que está lá em Colossenses 3,17. Paulo está mencionando que nós devemos deixar que Cristo assuma o controle, o comando da nossa vida, que envolve uma pessoa deixar o Espírito Santo atuar, dirigir, né? Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que nós possamos ouvir e possamos viver de acordo com a palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras. E Paulo menciona no verso 16 que a música é uma dessas formas, através de cânticos, louvores, hinos, e ela tem um papel importantíssimo nessa transformação, nesse processo, onde todos nós temos sentimentos, transmite um aprendizado, um ensino, ajudando o coração, a mente a fixarmos realmente no nosso Salvador Jesus. E quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a pessoa convertida, ela entoa-se um novo cântico, né? Pois reconhece que a promessa de Deus tem se cumprido na sua vida, na sua experiência, que na transgressão do passado essa pessoa foi perdoada pelo Senhor, porque os seus pecados foram encobertos. E assim essa pessoa manifesta arrependimento para com Deus pela transgressão da divina lei e fé para com Cristo, que morreu para justificar o ser humano. Ou seja, nós somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus faz um convite a você para aceitar Jesus como Salvador e Senhor, que Ele quer e deseja transformar a sua vida numa nova criatura, seja ela através de cânticos, seja através de uma pregação, para que você possa realmente, através do Espírito Santo, ter sabedoria, ter entendimento e mudar a sua vida. Que você tenha realmente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.